A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia, bom domingo, graças a Deus. Hoje nós iniciamos o quarto trimestre. Olha, são 6 meses que nós não estávamos nos vendo, graças a Deus. Então, muita saudade dos irmãos, que bom que os irmãos possam, a partir de hoje, participar presencialmente aqui da Igreja Central, da aula presencial, nesse início do quarto e último trimestre do ano de 2021. O ano acabou passando extremamente rápido devido a essa pandemia, né? Já estamos no mês de outubro. Hoje, inclusive, era para ser o dia das eleições. E o calendário eleitoral foi mudado para o dia 15 de novembro, que é um domingo, e também é o feriado da proclamação da República. Então, era para ser hoje a eleição. Devido ao problema pandêmico, jogaram para o dia 15, graças a Deus. E nós vamos então iniciar a nossa aula. Quero aqui enviar um abraço ao nosso pastor Paulo Freire, irmã Leia, toda a família, todos os professores de EBD que estão nos acompanhando. Eu louvo a Deus pela sua vida. Nós temos irmãos em todas as cidades do país, todos os estados e ainda fora do país. Tem irmãos fora do país que estão nos acompanhando, em horários alternados, diferentes, fusos horários diferentes, mas estão nos acompanhando. Então eu quero mandar um abraço para todos, ao nosso superintendente, pastor Nestor, pastor Cleverson, hoje o pastor Cleuton nos ajudando, pastor André sempre presente, o irmão Alisson. Graças a Deus por essa equipe abençoada que coopera nessa grande escola, a maior escola, que é a Escola Bíblica Dominical, graças a Deus. Então, feito essas considerações, o assunto desse quarto trimestre é o livro de Jó, e é uma bênção. Nós vamos então iniciar com o nosso texto áureo, que está lá na carta de Tiago, uma epístola universal. Ele diz no capítulo 5, versículo 11, o nosso texto áureo diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Graças a Deus. E a nossa verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura hebraica ou da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões e indagações da vida humana. Vamos, irmãos, falar agora algumas questões referentes a esse trimestre. Qual o conteúdo que está proposto? Quarto trimestre, então, 2020, e abrange os meses de outubro, novembro e dezembro. O pastor responsável pelo comentário que elaborou essa lição é o pastor José Gonçalves, ele que preparou esse material para nós. O pastor José Gonçalves, ele é pastor de Água Branca, do estado do Piauí. Ele é graduado em teologia pelo Seminário Batista de Teresina, capital do Piauí, e também em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também ele ensinou grego, hebraico e teologia sistemática na Faculdade Evangélica do Piauí, FAEP. Lembrando que o pastor José Gonçalves é um escritor, ele tem vários livros. Ele é comentarista da lição, mas ele tem artigos que foram publicados no Mensageiro da Paz, tem vários livros publicados pela própria CADB, então é um homem muito preparado para trabalhar essa temática. Vamos verificar agora o conteúdo que será estudado nesse trimestre. A lição 1 hoje é o livro de Jó, uma visão geral. A lição 2 começa então a especificação. Quem era Jó? A lição 3, Jó e a realidade de Satanás, porque infelizmente tem gente que diz ser cristã, mas não acredita que Satanás é o adversário real da causa de Deus, né? A lição de número 4, o drama de Jó.
A lição de número 5, o lamento de Jó. Lição 6, a teologia de Elifaz, que é um dos amigos de Jó. Só os pecadores sofrem, é o que parece que pensava Elifaz. Lição 7, a teologia de Bildade, que é um outro amigo de Jó. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então esse é o pensamento de Bildade. Lição 8, a teologia de Zofar, que é o outro amigo, são 3 amigos de Jó. A teologia dele é: o justo não passa por tribulação, quase que é igual à teoria da prosperidade pregada hoje, né? A lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Lição 10, a última defesa de Jó. Lição 11, a teologia de Eliú, outro amigo dele. O sofrimento é uma correção divina. E lição 12, quando Deus se revela ao homem. E a última lição, a 13, quando Deus restaura o justo. Então, é um conteúdo teológico, prático, sistemático, mas também prático, muito relevante. Vale a pena você aí colocar na sua agenda, não faltar, participar, seja online para quem está distante, ou seja presencial para quem está mais perto. Mas é muito importante você estudar essa lição conosco. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Inicia em Timóteo, vai passar por Ezequiel e Tiago. Então são 3 referências da Bíblia, 3 livros bíblicos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Ezequiel capítulo 14, versículos 14, 19 e 20, e Tiago capítulo 5, versículo 11, que é o nosso texto áureo. Então, iniciando em 2 Timóteo 3,16, diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso é a referência de 2 Timóteo 3,16. Profeta Ezequiel 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19, ou se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E Tiago, capítulo 5, versículo 11, que é o nosso texto áureo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vamos então fazer uma reflexão sobre essa última passagem, que é o nosso texto áureo. Bem, o nosso texto áureo então está inserido na Epístola Universal do apóstolo Tiago, capítulo 5, especificamente entre os versículos 7 a 20, quando Tiago exorta a paciência, fala sobre a oração e sobre a conversão dos pecadores. Lembrando que é o momento em que Tiago escreve essa epístola, é um momento de grande aflição para o povo de Israel. O povo judeu está sobre um terrível jugo romano, e os romanos estavam explorando aquela região de maneira muito drástica, devido a muitas revoltas. Os judeus não podiam fazer parte do exército romano, os romanos desconfiavam deles o tempo todo. Então, eles não tinham muita atividade para trabalhar, laboral, não tinha. Então, basicamente, ou eram agricultores ou criadores, quem tinha terra, criadores de ovelhas ou artesãos. Então, era muito pobre a Judéia. Muitos irmãos viviam de esmolas do templo.
e outros viviam com a ajuda da igreja mesmo, os irmãos que enviavam recursos. Isso mais para frente, né? Ainda que a igreja ainda era pequenininha. Mas depois, Paulo que está levantando uma série de ofertas nas cidades do Império Romano para ajudar os irmãos na Judéia. Então era uma miséria muito grande, muita gente morria literalmente de fome. Tem essa opressão política. Eles não tinham muita expectativa de vida. Apesar então de todo esse contexto, Tiago fala, irmãos, tenham paciência. Então ele fala sobre os irmãos continuarem orando e levando a palavra para a conversão dos pecadores, mesmo tendo esse contexto difícil. Não é muito diferente de hoje, né? Mesmo com toda a situação que nós vivenciamos hoje, nós não podemos perder essa perspectiva. Qual? Paciência, oração e levando a palavra para a conversão dos pecadores, graças a Deus. Tiago menciona Jó como um profeta histórico. Por que isso é importante? Porque teólogos liberais, esse movimento liberal nasceu basicamente na Alemanha protestante, mais distante do experiencialismo do novo nascimento. Então essas pessoas começaram a questionar a Bíblia. Eles queriam dar uma expressão a respeito da Bíblia, uma posição que fosse científica. Então eles começaram a ler os livros da Bíblia e começaram a dizer, isso aqui acho que não é histórico não, isso aqui é só metafórico. E eles fizeram isso com o livro de Gênesis, fizeram isso pelo menos com os 3 primeiros capítulos, fizeram isso com o livro de Jó. Não, o livro de Jó não é histórico, isso aqui é apenas uma coisa metafórica, é um mito. Então, isso fizeram os teólogos liberais. Mas toda a patrística, ou seja, os primeiros pais da igreja, todos os servos de Deus piedosos, sempre acolheram a história de Jó como um livro literal, histórico. E ali, e como nós sabemos isso? Olha Tiago citando Jó como um personagem literal. Tiago fala, olha, ouviste da paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Então eles tinham e acolhiam o personagem Jó como sendo o personagem real, histórico, que viveu em um certo período histórico, muito antes disso. Aliás, a história de Jó é uma das histórias prediletas do povo de Israel. Por quê? Por que vocês acham que a história de Jó é uma das histórias prediletas do povo judeu? Porque o povo judeu sofreu muito, irmãos. Até hoje, o povo judeu sofre demais. Perseguições, injustiças, pogroms, nazismo. Mas sofreu, e agora o mundo árabe, Irã, Hezbollah, grupos terroristas, Estado Islâmico, sempre perseguindo. Então esse povo sofreu muito. E uma das histórias que trazia um conforto, que traz o bálsamo para eles, é a história de Jó, que sofre o tempo todo, porque Satanás fica incitando, né? Tanto os seus amigos, as enfermidades, as próprias forças da natureza, sendo incitadas por Satanás. Então Jó sofre demais, só que o final dele é abençoado, porque ele estava certo, ele estava em unidade com Deus. Esse é o pensamento também do povo judeu. Ele sabe, na percepção dele, que eles estão com a Torá, com a lei. Então pode sofrer, mas que eles terão uma recompensa final. Então o livro de Jó sempre foi muito querido pelo povo de Israel. Por isso que a gente colocou ali. A história de Jó era uma das histórias prediletas do povo de Israel. E Jó é citado também pelo profeta Ezequiel, como a gente viu na leitura em classe. Na época de Tiago, então, havia muitas versões ornamentadas do relato de Jó. São chamados livros apócrifos. Havia muita história, olha, na época Jó falou isso, mas não falou nada. Aí já é invencionice. É uma tradição antiga que ia em todos, isso não é só Jó. Existe também uma série de livros que querem ter o mesmo status que a Bíblia, mas não tem, são livros apócrifos. A história de Abraão, a história de Isaac, a história... E aí, o próprio Flávio Joséfo, que é um grande historiador, ele floreia também. Se você ler a história de Moisés, contada por Flávio Joséfo, você fica encantado. O Flávio Joséfo fala que Moisés, quando era menininho novo, 5 aninhos, estava no colo da princesa,
Diz que ele deu um tapa na cabeça do faraó e derrubou a coroa dele e pôs na cabeça dele. Aí os magos falaram: olha, esse menino aí vai ser terrível. Aí, Flávio Josefo conta essa história. Quer dizer, não tem na Bíblia, irmão. Isso é... Por outro lado, também saíram montes de evangelhos sobre Jesus, a infância de Jesus, tudo coisa invencionice. O evangelho árabe da infância de Jesus fala que Jesus, quando era pequenininho, um menino passou perto dele, esbarrou nele, ele secou o menino caiu morto. Olha, irmão, que mentira. Jesus, imagina que Jesus ia fazer isso. Diz que um dia Jesus fez uns passarinhos de barro e soprou, saíram tudo voando. Olha. Sabe essas invenções assim que não tem, está lá. Então tem muito livro, apócrifos, que não são inspirados por Deus, é por isso mesmo que não foram tidos como Bíblia Sagrada. Só estão aqui os livros inspirados por Deus. Mas havia muitas versões sobre a experiência de Jó, né, no mundo judaico. Eram textos, então, alguns canônicos, né, com algumas... no caso do texto canônico, nós temos duas direções. Primeiro, enfatiza a ênfase ao quê? A perseverança de Jó. É verdade. Então, quando você lê o livro de Jó, você observa a importância de você ser perseverante. Isso é um probleminha que nós temos, porque é um probleminha cultural do Brasil. Nós não somos perseverantes, culturalmente. Tudo que você começa, há uma tendência de parar no meio do caminho. Esse ano eu vou fazer um regime. Ih, irmão, foi a pandemia. Engordou, era para emagrecer 10, engordou 10. Quer dizer, então, nós temos essa fraquezinha, nós não temos muita perseverança. Esse ano eu vou aprender violão, aí compro violão, compro a bona, maior pressão. Vem o primeiro dia na aula de música e depois some. Então nós temos esse problema. O brasileiro é culturalmente assim, nós precisamos domar isso. Nós precisamos ter mais foco e perseverança. O livro de Jó aponta para isso. Enfatiza a perseverança de Jó sobre provação. Mesmo sendo provado, ele não desiste. E por isso que nós precisamos abrir o olho, porque o brasileiro tem um problema cultural. Ele não persevera. Qualquer provação ele já tem uma tendência de abandonar. Deixa para lá. Aí nós precisamos estar atentos sobre isso. Segundo elemento, sublinhavam sua retidão. E de modo especial sua grande caridade. Então você percebe que a leitura que os judeus faziam do livro de Jó, e de Jó especificamente, são esses dois elementos que estão presentes ali na história de Jó. Perseverança e a retidão de Jó e a sua caridade. Jó tinha empatia com as pessoas excluídas. Então ele sempre estava ali para ajudá-las. Para Tiago, o ponto mais importante é que, embora Jó se lamentasse muito, porque isso é da natureza humana, então a pessoa fala: irmão, eu nunca estou triste. Não, então você tem algum problema, porque a tristeza faz parte da nossa natureza. Tem momentos que você está triste. Por exemplo, quando você perde alguém, você não fica triste? Perdi. Não, só se você tiver algum parafuso a menos para você agir assim. Uma vez eu encontrei uma irmã, eu era aluno da filha dela, né, na escola, e infelizmente essa menina adolescente engravidou. E precisava falar com a mãe e tudo, aí foram lá conversar com a mãe e eu estava presente. Mas aí eu vi que não era que ela estava fazendo aquilo por causa do nervosismo. Então, ela falava assim: você vê, a minha filha engravidou, você vê, não vai ter futuro, e ria. Eu falei: bom, certamente ela está com algum estado de nervo ali, está expressando de maneira... É igual a pessoa chegar no velório e falar: parabéns, irmão, parabéns, igreja. Pô, parabéns, irmão, a pessoa está morta. Aí é os meus sentimentos. Então você precisa saber qual é a palavra, qual é a realidade. Então, são coisas naturais da gente, do ser humano. A gente sofre, a gente chora, a gente tem sentimentos de perda. Até Jesus chorou, irmão. Agora a pessoa acha que é o super-homem? Não, não é assim. Então, é claro que Jó, que como ser humano, ele também sofria. E ele também se lamentava. Ele falou: maldito o dia que eu nasci. Nem devia ter nascido. Jó fala isso, porque a pressão era muito grande. Então é a expressão do ser humano. Por isso que o livro de Jó é interessante, que há uma identificação com a gente, com o gênero humano. Então, para Tiago, o ponto mais importante é que, embora Jó se lamentasse muito, recusando-se a desistir de sua confiança em Deus, ele nunca pensou em desobedecer ao Senhor.
Então, apesar dos pesares, das lutas, apesar dele se lamentar, dele chorar, sentir tristeza, mas em nenhum momento passou na cabeça dele deixar o Senhor. Isso que é interessante, porque ele sabia de algo muito importante. Ele parece que já conhecia aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus, não é? E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Olha que coisa linda, minha menininha aprendeu essa música lá na escola, a escolinha dela cantava sempre, e um dia eu vi ela cantando, né, pequenininha, ela não estava prestando atenção, mas eu estava ouvindo ela cantar, ela falava: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se a porta fechar, continua sendo Deus. Então Deus é independentemente da nossa situação e condição. Jó tem essa visão, Jó enxerga isso, irmão. Então ele lamenta, ele sofre, mas em nenhum momento ele fala em abandonar a Deus. A mulher dele teve uma fraquezinha, tadinha. A irmãzinha chegou e falou: ô Jó, olha a irmã de Janira, que fraquezinha a esposa de Jó. Abandone esse Deus aí e morra, porque os pagãos eram assim. Os pagãos, se o Deus dele estivesse vencendo, então tá bom, vamos fazer culto, que maravilha. Aí acontecia alguma desgraça: esse Deus aí não está com nada, eu vou atrás do outro Deus, o Deus romano é mais forte, o Deus dos babilônios. Os pagãos eram assim. Agora Israel, o povo de Deus, tinha experiência com Deus, sabia que Ele era o Deus verdadeiro, independentemente da condição. Mas a mulher de Jó teve essa fraquezinha: Jó, abandona esse Deus aí e morra. Para, você parece tonto. Foi isso que ela falou, em outras palavras. Aí eu falei: essa mulher é doida, né? Onde se viu pensar dessa maneira? Finalmente, Tiago fala: vistes o fim que o Senhor lhe deu. Depois de todo esse processo probatório, viste o fim que o Senhor lhe deu. Isto é, o livramento. O chamamento do cristão, portanto, não é para que desista e venha a perder sua recompensa, depois de tudo quanto suportou com paciência, mas que se mantenha firme. E o Senhor Jesus deu muitos sinais sobre isso: seja persistente em oração, pedi, batei. Ele faz esses apontamentos da importância da persistência. Enfatizando o seu ponto mais importante, Tiago acrescenta a frase: o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ele usa esses dois conceitos, misericórdia e piedade. É possível que Tiago tenha se inspirado nos Salmos, porque os Salmos fazem esse apontamento. Por exemplo, o Salmo de número 103, versículo 8 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então é possível que Tiago tenha feito essa analogia. O Salmo 111, versículo 4 diz: fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Veja que ele usa de novo essas duas qualidades: piedoso e misericordioso. A gente encontra isso no Salmo. Os Salmos eram hinos, os Salmos eram cantados. Então é possível que isso estava na memória de Tiago, quando ele vai dizer: olha, vamos ter paciência, porque misericordioso, longânimo, piedoso é o Senhor. Então possivelmente foi uma citação que ele havia decorado, sem dúvida. Uma citação muito apropriada e bíblica. Então Deus não gosta de presenciar o sofrimento humano. Ele não permitiria o sofrimento se não houvesse um bem maior à frente. Então, ele permitiu certas situações para o crescimento do próprio homem, do próprio ser humano. O resumo encerra-se com esta nota: confia em Deus e prossegue com paciência e com perseverança, porque o Senhor está muitíssimo interessado em você. Claro, você sempre foi o centro da atenção de Deus, ao ponto dele o que? Enviar a Jesus, o seu Filho amado. Isso denota ou demonstra ou aponta o grande amor e o grande interesse do Senhor em relação à humanidade. Então esse é apenas um aspecto do comentário do texto áureo. Introdução da nossa lição. Então nesse quarto trimestre, nós vamos estudar o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica uma obra
similar à obra, ao livro de Jó. Diferente na sua estrutura, porque a gente não percebe muito, porque em português, né, a gente não percebe, mas como é uma obra de uma outra construção literária, oriental, semítica, então você vai encontrar uma série de questões ali que a gente não percebe. Por isso que é bom o estudo do livro de Jó agora, para a gente perceber a beleza, a organização desse livro. Então, diferente na sua estrutura, é verdade, a estrutura, ele é classificado como livro poético, o livro de Jó é classificado como livro poético, não é classificado como livro histórico. O livro de Jó, o livro de Salmos, os Salmos, né? O livro de Cantares, o livro de Provérbios, são livros considerados poéticos, poesias, então tem uma estrutura diferente. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude, da pequenez humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido sentido. Tem horas na vida da gente que parece que não tem mais sentido. Isso é da natureza humana. Uma grande perda, uma grande tragédia. A gente tem umas vezes... Eu percebi que muitos irmãos tiveram um sentimento de perda enorme quando não pôde mais participar do culto, porque a nossa vida é uma vida comunitária, tá? O nosso prazer é estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, se alegrando, glorificando a Deus, e muitas pessoas precisaram repreender um sentimento de solidão, um sentimento depressivo, porque não tinha mais contato, Irmão, imagina um pastor que tu está acostumado a pregar a palavra, a interrelacionar com os irmãos, fazendo visitas, de repente não poder mais, do nada. É um choque muito grande. Então muitas pessoas assim passaram por essas experiências traumáticas, têm passado, né? Na verdade. Bom, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a autoria, local e data do livro de Jó. Essas três questões são possíveis de aproximação, mas de fato não dá para a gente dogmatizar. Nós temos uma crença que vem de uma tradição bíblica, mas de fato não dá para a gente afirmar categoricamente como se fosse um dogma. É assim, não é possível. Nós temos sinais e apontamentos. Então o autor, toda a tradição cristã e judaica, bíblica, entende que o autor do livro de Jó foi Moisés. Isso a maior parte dos teólogos judeus e cristãos. Mas existem outras possibilidades históricas. Quem escreveu o livro de Jó? E o motivo é motivo de longos debates. Muita gente falando, será que não foi um daqueles amigos dele lá, por exemplo? Então existem possibilidades. As opiniões passam então por Moisés, que é a mais clássica. Eu particularmente imagino que tenha sido Moisés também, mas tem gente que acha que foi Eliú, tem gente que acha que é o rei Salomão, tem gente que acha que foi o rei Ezequias, tem gente que acha que foi o profeta Isaías, e até tem gente que acha que foi Esdras, que é o pessoal que acredita que a Bíblia foi escrita a partir do rei Josias, tá? Eles não acreditam que foi antes. Então são várias possibilidades históricas. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, na operação de Deus sobre os autores e personagens bíblicos, fazem do livro uma colcha de retalhos. Não, o livro de Jó é a opinião de várias gente, juntou tudo e virou aquilo, né? Afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Nós descartamos todas essas possibilidades, só estamos falando porque é uma questão de honestidade intelectual, irmão. Eu não preciso esconder nada dos irmãos. Existem teólogos que pensam diferente da tradição judaica e cristã. Isso é um fato. Para depois você não ser pego de surpresa, alguém fala, você acha que foi Moisés que escreveu? Foi nada, quem escreveu foi Esdras. Ih, meu amigo, isso eu já estou sabendo, eu já sei. Isso é uma opinião apenas de um grupo de teólogos minoritário. Então eu preciso falar para você, para que você tenha então esse conhecimento de contexto. Entretanto, o cristianismo histórico, ortodoxo,
conservador, não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Então essa é a nossa posição, a posição da Bíblia. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, não fala quem escreveu o livro, porque tem livro que fala Provérbios de Salomão, então a gente já sabe que é de Salomão, né? Agora, nesse caso não tem. Ele havia um homem na terra de Uz, cujo não fala quem é o autor do livro, né? Então a própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro de Jó, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. De fato, o livro tem essa característica. 2. A pessoa histórica de Jó, que eu já fiz esse apontamento com os irmãos. A Bíblia mesmo atesta a historicidade da pessoa de Jó, que ele foi um ser histórico. O profeta Ezequiel confirma isso, fazendo uma citação, né? Aliás, duas. Ele atesta que Jó foi uma pessoa real, correlacionando-o com outros personagens históricos. Quais? Noé e Daniel. Então ele coloca lá, Noé, Daniel e Jó. Então coloca no mesmo nível de historicidade, né? Eu já falei isso aqui na sala de aula para vocês. Tem gente que acha que Adão não é personagem histórico. E é. O próprio Jesus cita o primeiro homem. Paulo fala de Adão como sendo personagem histórico. E nós cremos na Bíblia. Nós não cremos no que o mundo pensa. O mundo é cheio de achismo, né? Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca o quê? A perseverança de Jó, conforme o nosso textuário, Tiago 5,11. E 1.3, a terra de Jó, é um outro problema, a localização geográfica. Particularmente, como professor de história, as minhas pesquisas apontam para a terra de Uz como sendo uma terra real, que fazia parte do território dos idumeus. Isso é a minha percepção. A última vez que eu estive em um curso de arqueologia bíblica, em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, a mesma ideia eu vi nos arqueólogos israelenses da escola de Jerusalém. Porque em Israel você tem duas escolas arqueológicas, a de Jerusalém e a de Tel Aviv. A escola arqueológica de Tel Aviv nega quase tudo de personagens bíblicos. Já a de Jerusalém é mais conservadora e segue a nossa linha. Os comentaristas situam Uz, a terra de Uz, como sendo o sul de Edom, a Idumeia. Sim. Sim, o pastor Nestor está aqui lembrando algo importante. U-Z, não é Ur. Ur é U-R. Ur dos caldeus era a terra de onde veio Abraão, lá da Mesopotâmia. Essa é Uz, U-Z. Então é diferente. Uz é a terra de Jó. Ur é a terra de Abraão. São diferentes. Obrigado, pastor. Então, se o território da Idumeia era basicamente o sul do Mar Morto, já chegando próximo da Arábia, mas tem gente que chega a pensar que fosse uma terra que tivesse limítrofes até com a Babilônia. Para mim é um exagero isso, mas como existe eu vou passar para vocês. Aí estão os mapas. Se você olhar para esse mapa aqui, isso aqui é a terra de Israel. Aqui embaixo tem o reino de Edom. Está pegando lá, né? E aqui do lado, de novo, aqui do lado é o mapa de Israel. Aqui também, são os dois. Só que é o Israel antigo e o Israel atual. Então, onde está o amarelinho ali, reino de Edom, seria a terra de Uz. Aqui, onde está o cinzinho aqui embaixo, né? Aqui embaixo, seria o local, a localização da terra de Edom. Agora, os mais, para mim, exagerados, vão localizar a terra até lá entre os rios Tigres e Eufrates. Eu já acho que é um exagero. Para mim, onde está o ponto vermelho ali? Ali deve ter sido o local dessa história. Bom, e 1.4, a época de Jó. Qual foi a época de Jó? Porque
a pessoa pode ficar confusa. Ela fala, mas se o livro de Jó é mais antigo que o livro de Gênesis? Não, antigo apenas quando foi escrito, não no conteúdo, né? Claro que conteúdo, o livro de Gênesis acaba sendo num período muito anterior a Jó, mas em termos de escrita. Então, às vezes a pessoa fica confusa. Quando foi? Qual era o período de Jó? O período de Jó é o período patriarcal, época de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o período chamado período patriarcal, tá? Que ocorreu a história de Jó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para nós entendermos dessa maneira. O quê? Existem elementos no livro de Jó que apontam para esse período. Por exemplo, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa. Isso, você vê que Abraão é sacerdote da sua casa, Isaac é sacerdote da sua casa, porque ainda não havia a classe sacerdotal. Então você vê que aí há um apontamento. Jó, ele não intercede pelos seus filhos, um por um, ele não age como sacerdote. Isso é algo presente no período de Abraão, no período patriarcal, né? Uma outra pista para a gente entender que é do período patriarcal. As filhas de Jó eram cordeiras juntamente com seus irmãos, e que não era permitido isso pela lei de Moisés. Você vê? A época de Jó, as mulheres eram cordeiras. Então, era uma outra ideia de legalidade, de direitos. Outra questão é a questão da língua. A palavra hebraica que está traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, no período patriarcal. Gênesis até Josué. É um período patriarcal ainda. Então a gente percebe que esses elementos apontam que a história de Jó foi uma história contemporânea da história de Abraão. Para você entender melhor, a época que estavam começando a construir, ou já tinham até construído as 3 grandes pirâmides do Egito, Quéfren, Quéops e Miquerinos. Aquelas 3 grandes pirâmides já tinham sido construídas nesse período patriarcal. Abraão possivelmente viu essas pirâmides. 2.2, estrutura literária do livro de Jó. Como que é a estrutura literária desse livro? Já falamos que é uma poesia, mas também é uma prosa. Então o leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que está diante de uma obra de natureza poética. Não é todo mundo que gosta de obras de natureza poética, mas a Bíblia tem muito disso, tem muito, né? O irmão Moisés Cession escreveu um livro de poesias, chama Poesias do Cession. Olha que interessante, nós temos irmãos que têm esse DNA poético ainda hoje, né? O Moisés é descendente de Jó nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva poética, nesse dom, né? De escrever poesias, que é uma coisa muito profunda, né? Não é tão fácil, né? Tem gente que vai querer escrever poesia só batatinha quando nasce, coitado, não tem a menor chance, não tem a veia, não tem o dom poético, né? E já outras pessoas começam a escrever, você fica boca aberta, como que pode uma coisa dessa? Quer dizer, um dom literário. Então nós vamos ver agora as características do livro de Jó, que às vezes você não percebeu, você já leu o livro, mas você leu batido, você não se deu conta da estrutura que tem esse livro. Então o leitor que deseja ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que diante dele é uma obra de natureza poética, que é também o caso dos Salmos, Provérbios e outras coisas mais. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado, não existe isso, irmão. Lembra que nós lemos lá, toda a escritura é inspirada por Deus? Então ele estava dizendo o seguinte, que toda a escritura tem a mesma autoridade. Tem gente que acha que tem parte da Bíblia que tem menos autoridade. Não existe isso, a Bíblia é toda a palavra de Deus, portanto tem a mesma autoridade. Ela revela simplesmente, então, que ela pertence a um gênero literário, diferente de outros livros. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. Vamos lá então. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Prosa, poesia, prosa. Nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos.
uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo, o início, e o epílogo, o final, estão em prosa. E o texto intermediário, o miolo, é poesia. Entendeu? Então ele começa em forma de prosa, o miolão inteiro são poesias, e finalmente encerra com prosa. Tá? Essa é a estrutura. A organização 2.2. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo, né, só ele falando, feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, o Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e a sua graça. Finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. 2.3, a abundância de figuras de linguagens, né, de metáforas. O livro é rico em metáforas, existem muitas metáforas, né? Você percebe que tem informações ali que são metafóricas, né? Esse recurso, então, ele é usado pelo autor da Bíblia quando ele quer dar mais expressividade, mais cor, mais vivacidade, para a pessoa ler e ser impactado. Então ele usa às vezes desse recurso linguístico. O autor almeja que o seu texto seja colorido, né, que tenha essa beleza, ao invés de ser simplesmente um texto branco e preto, né? Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão. Então ele usa como se, para você ter essa imaginação do tecelão trabalhando no tear, né, para demonstrar o quê? A brevidade da vida. Ele usa expressões de vento, de nuvem, de sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. Está vendo como ele usa uma série de referências? Então, no livro também há o recurso estilístico do paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então, por isso que muita gente fala, eu não gosto de ler o livro de Jó, porque daqui a pouco fala a mesma coisa lá na frente. Tal. Não é, porque é uma poesia, né, irmão? É mais ou menos aquele salmo que toda hora fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele fez notórios os seus feitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele conquistou Canaã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vocês já leram esse salmo que fala muitas vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então ele está fazendo o quê? Porque são hinos, né? São cânticos, tá? Então é esse cuidado ao ler. E o terceiro e último tópico é a natureza e a mensagem do livro de Jó. 3.1. Por que os justos sofrem? Existem até livros escritos sobre esse pensamento. Por que uma pessoa justa sofre? Por que isso pode ocorrer? Tá? Então, algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica, mas também de filosófica, porque não deixa de ser uma filosofia, né? Você está falando o porquê. A questão do sofrimento do inocente que está em jogo. Há um livro de Hannah Arendt, que foi uma escritora judia, que cobriu o julgamento de um criminoso nazista em Jerusalém, que ela fala sobre a banalização do mal, que você começa a viver numa sociedade tão violenta, que de repente você não sabe mais o que é violência, acostuma, olha que coisa horrível. Então ela chegou à conclusão que aqueles líderes, muitos executores nazistas, por viverem tanta violência, já não tinha mais noção de justiça, perdeu, né? Então são filosofias, são reflexões. Jó faz esse apontamento, a questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? São questões para a gente pensar, né? Ao longo dos anos, tanto teólogos como filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. Por que uma pessoa boa sofre? Aí tem gente que fala assim, sabe uma coisa? Eu cheguei à conclusão que Deus leva embora logo a pessoa que é boa.
só ficam os ruins. Eu já ouvi isso, um monte de gente falando uma bobagem dessa, para tentar justificar, essa pessoa era muito boa, por isso que ele já foi. Agora, em outras palavras, nós somos ruins, né? Porque se ele já foi, nós ficamos, então todos nós somos ruins. Quer dizer, não tem sentido, coitado. Sabe, tem irmãos que dão uma aflição, sabe? Tem um irmão que era uma tragédia o velório, quando ia no velório. Primeiro que ele era um verdadeiro terror. Ele já começava o velório dizendo: quem será o próximo? Pelo amor de Deus, irmão, estou lá para consolar as pessoas. Todo mundo começava a chorar, né? Poderá ser você aí. Ai, que aflição, sabe? Irmão, é para consolar, ali é para você levar uma palavra de esperança. Não fica querendo filosofar ali, que não funciona. Até porque luto não tem palavra que resolve. Só o Espírito Santo, irmão. Só Deus, só o amor de Deus que pode. Às vezes um abraço vale mais do que palavras. Porque ali, irmão, não adianta, você vai falar. É igual casamento, irmão. Você vai fazer o casamento, não fica enrolando muito não, porque o noivo não vai entender nada. Ele está com outro, ele está pensando na lua de mel, sei lá eu que ele está pensando, você falando, meu filho, ali é a hora de ficar falando isso. Ora logo, abençoa, ministra uma palavra de Deus e acabou, irmão. Não adianta. Aí a pessoa fica preocupada, às vezes com a festa, com a viagem, aí você falando: olha minha filha, cuidado para não queimar o feijão. Sabe essa bobagem na hora do casamento? A pessoa não entendeu que são momentos que é melhor você abençoar, despertar aquele casal ao amor de Deus, a oração da igreja, acompanhar aquela família, né? É uma outra perspectiva. E às vezes a pessoa, coitada, entra em cada divaga, né? Porque de fato todos nós no fundo temos um pouco de filosofia, né? No fundo, né? O contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Esse era o pensamento deles. Eles achavam que o sofrimento era para perversos. Pessoas pervertidas, pessoas más sofriam. Estava fácil, né? Aí de repente Jó, um homem reto, justo, piedoso, carinhoso, que desviava do mal, começa o sofrimento na vida dele, terrível, perdas terríveis. Aí deu um nó na cabeça daquele povo, né? Falou: mas então ele está em pecado. Essa era, não tinha outra explicação, porque eles aprenderam que o sofrimento estava associado ao pecado. Tá? Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Era isso que eles pensavam. Está sofrendo assim, porque ele é culpado. Tá? Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Olha, irmão, isso, tem gente ainda hoje que tem essa fraqueza, que ainda acha que a pessoa está passando por luta, porque ele deve ter algum pecado escondido. Pode até ser mesmo, mas não necessariamente. Precisa tomar cuidado, né? A melhor coisa é orar pelas pessoas, né? 3.2, existe bondade desinteressada? Olha que interessante. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa, isso o mundo acha que a gente está aqui hoje. Sabe por que o mundo acha que a gente está aqui hoje, né? Olha o pastor Eliel. Sabe por que as pessoas acham, muito do mundo, né? Que a gente está aqui hoje para ser salvo. Não, nós estamos aqui porque nós já somos salvos. Não estamos aqui para ser salvos. Acordei cedo para ir na escola dominical para ser. Não, irmão. Quem salva é Jesus, e Ele só. Só Jesus, só o sangue dele vertido na cruz do Calvário é que por. Então nós já somos salvos. Nós estamos aqui porque nós temos prazer em estudar a divina palavra de Deus. Nós temos prazer na lei do Senhor. Nós amamos estar nos átrios da casa do Senhor. Nós temos prazer de rever os irmãos, e a comunhão com o Espírito Santo nos dá, a alegria do Espírito, irmão. Não é para ser salvo não, irmão. Não. Crente não é assim não, a gente faz isso. Não é para ser salvo, nós fazemos isso porque nós já somos salvos, glória a Deus. Então eu produzo fruto, porque nós somos salvos, graças a Deus. Jesus garante vitória no Calvário. Então nós temos que ter essa percepção. Agora, para muitas pessoas, prática religiosa não passava de barganha. Sabe aquela turma que vou dar 10 para receber 10 de Jesus? Sabe essa barganha? Isso tem por aí na teoria da prosperidade. Aqui não, irmão. Aqui a gente fala, não vem barganhar com Deus, não. Nós não temos esse espírito, não. Graças a Deus. Essa era também a tese do diabo. O diabo pensava só, sabe por que Jó é fiel? Sabe por que Jó adora o Senhor? Porque ele faz holocaustos para o Senhor?
porque o Senhor deu para ele uma mulher bonita, deu para eles filhos saudáveis e bonitos, deu muito camelo para ele, muita propriedade. Jó é rico, é por isso que ele é fiel ao Senhor. Mas se o Senhor tirar tudo dele, eu duvido que ele será fiel ao Senhor. Esse foi o desafio de Satanás. Deus falou: tira, vamos ver, você está dizendo que é isso? Agora um ser humano, irmão, coitadinho, que é imperfeito, permanece fiel a Deus. E Satanás, que foi criado perfeito, não foi fiel. Há algo nesse livro que transcende o que a gente está enxergando ali. Deus está dando uma lição para Satanás sem precedentes. Em outras palavras, Deus está falando: você que tinha tudo e foi criado perfeito, pecou, foi infiel. Agora Jó, que é um homem falho, frágil, continua fiel, graças a Deus. Então essa também tem sido a tese de Satanás. Tem um livro, né, do pastor presbiteriano lá, Dias, né, Hernan Dias, né, ele escreveu um livro sobre a tese de Satanás, muito interessante o livro dele. Eu dei até para uma pessoa lá na Câmara, uma senhora que sempre ia lá na Câmara, eu dei de presente para ela, falou que ela estava questionando essas questões, eu dei de presente o livro, chama A Tese de Satanás. Qual é a tese de Satanás? Satanás parte do princípio que você só é fiel a Deus porque Deus te abençoou. Essa é a tese dele. Às vezes ele acerta mesmo, né? Porque tem gente que é assim mesmo, né? Mas isso aí não tem a ver com a fé nossa. Nós, independentemente disso, de benefício. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todo mundo é fervoroso. Isso na cabeça de Satanás, né? E também de muita gente aí do mundo também. Tem muita gente do mundo que pensa igualzinho Satanás. Tá? Dá vontade até de falar: nossa, você é adepto de Satanás, né? Porque você acha que as pessoas vão na igreja porque tem interesse. Então você é adepto de Satanás, porque Satanás pensava assim. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Será que as pessoas... Olha, a grande prova foi essa questão pandêmica. Não pode mais vir na igreja, não pode nada. Ah, tá bom, vamos pregar pelo online. 2.000 almas aceitando a Jesus, irmão. A obra de Deus triunfa, porque nós estamos fazendo a obra de Deus, irmão. Graças a Deus. Mas esse era o questionamento. Será que quando vier as dificuldades na sua vida, você vai continuar fiel, continuar vindo para a igreja uma vez, rapidamente, só para... Eu era jovenzinho ainda, solteiro, era líder da mocidade, consegui comprar um fusquinha branco, bonitinho. Eu saía lá, morava em um bairro distante da igreja sede, e ia para a igreja sede com o meu fusquinha. Sempre usei o ônibus, sempre, a minha vida toda usava ônibus, mas agora eu tinha aquele fusquinha. Primeiro mês, que alegria, irmão Romeu, com o meu fusquinha branco. Aí um dia teve vigília, eu fui para a vigília, era 4 horas da madrugada, eu não tinha estacionamento na minha casa, minha casa era uma casa bem antiga, não tinha estacionamento. Eu tinha que pôr lá no estacionamento em outro local. Eu falei: já são 4 horas da manhã, 9 horas da manhã eu tenho que ir na escola dominical, eu vou deixar aqui em frente de casa o carro. Deixei. Roubaram o fusquinha. Eu saí, de manhã minha mãe estava fazendo café, eu estava me arrumando para ir para a escola bíblica dominical, minha mãe falou: escuta, onde que está o carro? Você deixou lá no estacionamento? Eu falei: não, mãe, está aqui na frente. Falou: não tem nada aí na frente não. Nossa, me deu não é possível. Saí lá, irmão, não tinha nada. Olha a cabeça daí. Eu falei: não, eu acho que eu deixei no estacionamento sim. Olha, eu estava negando que tinha. Aí fui no estacionamento, não tinha nada, eu tinha deixado lá. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Pois é, peguei a minha Bíblia, naquela época, mesmo tendo calor, não, a gente usava paletó e gravata, e foi para o ponto de ônibus. No ponto de ônibus, irmão, parecia Satanás falando. Olha lá, ó, estava na vigília, ficou a noite inteira buscando a presença de Deus. Cadê o seu carro? Cadê o Deus que guarda tudo? Cadê o Deus que protege? Parece que eu ouvia isso, irmãos. E aí... eu lembro que a gente tinha que descer num ponto longe para ir a pé até, era uma caminhada de quase 10 minutos para chegar até a igreja central. Eu desci do ônibus e eu estava andando 1 hora, eu cheguei a falar comigo mesmo, falei assim: em nome de Jesus, agora que eu não vou perder um culto, só de raiva, né? Agora eu não vou perder mais nenhum culto, só por causa disso, exatamente. Eu não sou crente por causa de um Fusca branco, eu não sou crente por causa de uma condição material, eu não sou.
eu sou um servo de Deus, independentemente das condições, eu vou servir a Jesus. E aquele dia eu fui, não contei para ninguém, fiquei lá. A hora que estava no finalzinho da escola dominical, o irmão do som anunciou lá: meus irmãos, o pastor da igreja Ministério de Madureira está avisando que tem um Fusca branco em frente à igreja dele. E ele, pelo que ele viu aqui, a pessoa, o dono desse Fusca deve ser crente, porque está a Bíblia, estão todas as coisas aqui dentro. Eu falei: ai meu Deus do céu, eu já não tive muita fé não. Eu falei: mas será que é o meu carro que está lá tal? Aí o diácono: ó irmão, está chegando aqui a notícia, o carro é do irmão Alberto. Quem que é? Eu nem me conhecia quem era. Quem que é o irmão Alberto? Eu falei: sou eu, irmão. Roubaram o seu carro? Eu falei: roubaram. E você não fala nada? Eu falei: eu estou aqui orando, pedindo para Deus o milagre, né? Pois é, foi encontrado seu carro, não sei o que aconteceu, o bandido deixou em frente à igreja, porque ele achou que você era da Madureira. Eu falei: não, eu sou do Belém, irmão, mas tudo bem, glória a Deus. Irmão, nosso Deus é fiel, ainda que a gente seja falho, fraco, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. As perdas humanas, as perdas materiais não são nada, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício, pelo preço da sua alma, irmão. Você tem vida eterna, você foi comprado por bom preço, por isso glorifique a Deus, irmãos. Não há perdas, quando você tem essa certeza, essa convicção de fé. Glória a Deus. Satanás estava disposto a apostar na espiritualidade de Jó. Não subsistiria a uma prova de fogo. Falei: esse homem aqui não vai suportar a primeira prova. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Como pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor, um milagre, o perseguidor da igreja agora virou crente. Assim também Jó é totalmente transformado pela majestade, pelo poder de Deus. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo, ter experiência, viver a experiência de Deus. Mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Para nós encerrarmos, nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico, literário do livro de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas, todas as culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano, inclusive nós que estamos aqui nessa manhã. Que Deus continue abençoando os amados irmãos. Lição de número 2 no próximo domingo, nós teremos essa lição maravilhosa aí, quem foi Jó. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, amém.